Olá pessoal, nessa videoaula nós faremos uma introdução ao estudo dos triângulos, tá? Num plano, sempre que eu tiver três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não façam parte da mesma reta, e eu unir esses pontos com segmentos de reta, eu vou formar um triângulo, tá? Que é um polígono de três lados. Então eu tenho aqui os pontos A, B e C, não colineares, ou seja, eles não estão na mesma reta, e eu uni eles aqui através de segmentos de reta. Quando eu faço essa união entre eles, utilizando segmentos de reta, eu formo um triângulo. E como eu já disse, a figura é o polígono de três lados. Tá? Num triângulo existem alguns elementos importantes que nós vamos determinar aqui agora. Tá? Esses pontos que nós falamos, não colineares, são chamados os vértices do triângulo. Então aqui eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C, que são esses três pontos aí. Então, tem o A, B e C. Tranquilo? Os segmentos de reta que unem esses pontos, esses vértices, né? Já sabemos o nome desses pontos, são chamados lados do triângulo. Então, aqui, por exemplo, unindo o vértice A ao vértice B, eu tenho o segmento AB. Então, esse é um lado do meu triângulo, segmento AB. Unindo os vértices B e C, eu tenho o segmento BC. Isso é outro lado do meu triângulo. E, por fim, eu tenho o segmento AC, que é o terceiro lado do meu triângulo. Três vértices, três lados e, consequentemente, três ângulos, como estão indicados aqui na figura. Ó. Cada ângulo aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então, eu vou determinar eles aqui, ó, A, B e C. Beleza? Então, vamos nessa. Condição de existência. Então, a condição de existência de um triângulo não é qualquer segmento de reta, com qualquer segmento de reta que eu possa formar um triângulo, tá? E é isso que me diz aqui. Em um triângulo, a medida de cada lado deve ser menor que a medida da soma dos outros dois lados. Pô, como assim, Diego? Olha só, eu tenho que analisar lado a lado. Então, vou pegar, por exemplo, esse lado aqui, o lado AB. Ele mede 2 centímetros, certo? Então, eu vou escrever aqui. Ó. A medida desse lado tem que ser menor que a medida dos outros dois, que é a soma dos outros dois lados. Então, veja bem. Os outros dois lados são 3 e 4. Então, 3 mais 4, o 2 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. E aqui a gente pode comprovar que realmente é verdade, não é isso? Se é um triângulo, né, essa condição de existência foi obedecida nesse caso. Então, 2 é menor que 3 mais 4. Aqui vai dar 7, não é isso? E 2 é menor que 7. Vou analisar o outro lado agora, o lado medindo 3. 3 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Os outros dois lados são 2 e 4. 2 mais 4 dá 6. E 3 realmente é menor do que 6. Tá? E agora, por fim, o lado medindo 4. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. E 4 realmente é menor do que 5. Então, nesse triângulo aí, já que é um triângulo, com certeza a condição de existência foi obedecida. Agora eu quero chamar a tua atenção para um detalhe, tá? Ele diz, a condição de existência diz que a medida de cada lado deve ser menor que a medida da soma dos outros dois lados. Mas eu quero resumir isso para você, tá? Como eu sempre, meu objetivo aqui é facilitar a tua vida. Você não precisa analisar os três lados do triângulo. Basta você analisar o lado maior, que no caso aqui, ó, é o 4. Vê se você concorda comigo. Se você analisar o lado maior, no caso aqui é o 4. Nesse lado maior, se ele obedecer à condição de existência, se ele for menor que a soma dos outros dois lados, com certeza os outros dois lados vão obedecer. Porque olha só, se ele é o maior, se eu pegar somente o outro lado, ele com certeza vai ser menor que a soma dos outros dois. Não é isso? Aqui, se o lado maior é 4 e ele obedeceu à condição de existência, os outros lados, como são menores do que ele, com certeza vão ser menor que a soma dos outros dois lados, tá? Então, basta você observar o lado maior. Não precisa você observar os três lados.
faz a condição de existência com o lado maior. Se ela for obedecida, consequentemente você vai obter um triângulo. Beleza? Então vamos lá, trouxe um exemplo aqui para vocês. Construa, se possível, um triângulo com as seguintes medidas: 7 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. Então, como nós já fizemos, eu vou trabalhar aqui, ó, utilizando o lado maior, tá? Então, eu vou representar isso aqui, ó. Tá? O lado maior medindo 7 centímetros, tá? Agora, olha só, vou representar os outros dois lados aqui, ó, de maneira que você possa entender o que eu quero te mostrar. Vou representar o lado 4 centímetros aqui agora, ó. Tá aqui o lado medindo 4 centímetros. E agora o lado medindo 2 centímetros. Tá? Agora vamos lá. Vê se você concorda comigo com o seguinte. Eu vou tentar formar um triângulo aqui com os lados tendo essas medidas que ele me passou agora. 7, 4 e 2 centímetros. Eu vou tentar fechar aqui agora, ó, os lados 4 e 2 centímetros de maneira a juntar eles, que eles se encontrem, formando assim um triângulo, tá? Agora, olha só, tu concorda comigo que se eu for descer no lado de 4 centímetros aqui, ó, e se eu for descer no lado de 2 centímetros aqui, ó, tu concorda comigo que eles não vão se encontrar? Eles vão deitar em cima do lado medindo 7 centímetros e ainda vai ficar faltando 1 centímetro ainda para poder juntar eles, não é isso? Então você consegue observar dessa maneira que essa condição de existência ela é verdadeira. Porque para eles poderem se juntar aqui, ó, imagina que eu aumentasse aqui, ó, por exemplo, que aqui fosse, ao invés de 2 centímetros, fossem 3 centímetros aqui, ó. Só dando um exemplo. E aumentar aqui, ó. Mas ainda assim, ó, quando você fosse tentar juntar os dois, ó, eles iriam se juntar, certo? Mas eles iriam se juntar lá embaixo, exatamente em cima do lado medindo 7 centímetros. Eles iam ficar sobrepostos a esse lado medindo 7 centímetros. E dessa maneira eu ainda não consigo formar um triângulo. Eu teria, na verdade, duas retas, não é isso? Uma reta em cima da outra. Um segmento de reta em cima do outro. E é por isso que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, olha. Porque se for maior ou igual, como nós vimos, ó, o 7 no primeiro caso era maior do que 6, não formou triângulo. Aqui, ó, o 7 no segundo caso, quando eu coloquei como 3 centímetros, ele não era maior, mas ele era igual. E sendo igual, eu não vou formar um triângulo ainda. Então, o lado maior precisa realmente ser menor que a soma dos outros dois lados. Beleza? Então, nesse caso aqui, não dá para construir o triângulo. Tranquilo? Então, vamos lá. Assunto importante aqui, ó. Soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Isso aqui tu vai gravar para o resto da tua vida. Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus, perdão. Tá? Em qualquer triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Ele está me dizendo o seguinte, olha só. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de X, esse ângulo aqui de Y e esse ângulo aqui de Z. Tá? Agora, olha só. Eu vou até tentar colocar de cor diferente aqui o Z e o Y, para ficar mais fácil o teu entendimento. Olha só, de que maneira que ele chegou a essa conclusão? Chegou-se a essa conclusão. Eu vou usar um conhecimento prévio que nós vimos numa de nossas videoaulas, que eu vou deixar aqui em cima, ó, no card desse vídeo, para você, se você não viu essa aula, você vai lá e assiste, para você entender o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Que é a nossa aula sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu vou fazer um prolongamento desse segmento aqui, tá? E eu vou traçar aqui, passando pelo vértice A,
uma reta paralela ao segmento BC lá embaixo. Tá? Então, eu tracei uma paralela aqui em cima, passando pelo vértice A, paralela ao segmento BC aqui embaixo. Então, olha só. Vou prolongar também esse lado AB aqui, ó, para que você possa enxergar e visualizar melhor. Quando eu faço isso, vê se você consegue enxergar aqui, ó, esquece um pouquinho o segmento AC. Vê se você consegue enxergar retas paralelas cortadas por uma transversal aqui, ó. Certo? Então, eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora, olha só. Esse ângulo Y aqui embaixo, ó, e esse ângulo aqui em cima, ó, eles vão ser alternos internos. Então, eles vão ser iguais. Se aqui mede Y, aqui também mede Y. Beleza? São alternos e alternos, são iguais. E se você não lembra disso, você pode observar que esse aqui é agudo, aquele macetinho. Se esse é agudo e esse é agudo, eles são iguais. Da mesma forma, se você analisar aqui agora, eu tenho outra transversal aqui, ó, a transversal AC. Tenho duas retas paralelas e uma transversal aqui, ó, AC cortando eles. Vou até prolongar aqui para você entender melhor, visualizar melhor. Tendo isso, eu posso concluir que esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de Z, e esse ângulo aqui, ó, esse pedacinho aqui, eles são iguais também, vão ser alternos internos. Então, esse pedacinho aqui mede Z. E agora, observa bem. Se eu juntar aqui em cima, ó, o ângulo Y mais o ângulo X mais o ângulo Z, tu concorda que eu formei um ângulo de meia volta aqui, ó, um ângulo raso? E um ângulo de meia volta, um ângulo raso, a gente sabe que mede quanto? 180 graus. Então, dessa forma, eu percebo que X mais Y mais Z realmente é igual a 180 graus, mede 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Beleza? Então, vamos para o teorema do ângulo externo agora. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Como assim, Diego? Vou traduzir para vocês. Primeiro, eu quero dizer aqui para você o seguinte. Eu quero te mostrar o que é um ângulo externo, tá? O ângulo externo ele é formado através do prolongamento de um dos lados. Quando eu prolongo um dos lados, tá? O ângulo que eu formo aqui, ó, envolvendo o outro lado e esse prolongamento, é o chamado ângulo externo, que eu vou chamar de AE, ângulo externo. Beleza? Então, isso aqui é um ângulo externo. Ele está me dizendo o seguinte: a medida do ângulo externo, esse ângulo que nós demarcamos aqui agora, é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Vou nomear aqui os ângulos internos, tá? Eu vou dizer que esse ângulo aqui mede B, esse ângulo aqui mede A, e esse ângulo interno aqui eu vou chamar de C. Se você observar bem, se eu juntar o ângulo C e o ângulo externo, se eu fizer o ângulo externo mais o ângulo C, eu obtenho um ângulo de meia volta aqui, um ângulo raso, certo? Então, a soma entre eles dá 180 graus, tá? Agora, olha só. O ângulo C aqui, ó, ele é adjacente ao ângulo externo, porque ele está colado aqui do lado do ângulo externo. Ele me fala aqui, ó, no teorema, sobre ângulos não adjacentes. Ângulos não adjacentes, consequentemente, são os que não estão colados. Então, ele está me dizendo que o ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos A e B, que são os ângulos que não estão colados ao ângulo E, são os ângulos não adjacentes ao ângulo E, ao ângulo externo. Então, ele está me dizendo o seguinte, que o ângulo externo é igual à soma das medidas do ângulo A mais o ângulo B. Tranquilo? Ora, nós já vimos aqui, ó, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é quanto? 180 graus, certo? Então, eu vou escrever isso aqui também, ó. Se eu fizer A mais B mais C, eu obtenho 180 graus. Correto? Deixa eu trocar a caneta aqui que está falhando já. Então, olha só.
A mais B mais C é igual a 180 graus. Eu vou tentar te provar que isso que ele está me dizendo é verdade, ó. Que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos não internos não adjacentes. Vou trabalhar com essas duas equações aqui, tá? Eu vou tentar transferir isso aqui para cá, ó. De que maneira? Eu vou fazer aqui o valor de C, que eu preciso dele aqui, em função de A e B, tá? Eu vou isolar esse C. Eu vou dizer que C é igual a 180. Esse A e esse B eu vou passar para o outro lado do sinal de igual, tá? E se eles mudaram de lado, tem que mudar o sinal também. Vai ficar menos A, menos B. Tranquilo? E isso daqui, ó, eu vou substituir naquela primeira equação, ó. Onde apareceu C, eu vou colocar esse valor aqui. Eu não estou dizendo aqui que C é igual a 180 menos A menos B. Então, onde tiver C aqui nessa equação, eu vou substituir por esse valor. 180 menos A menos B. Dessa maneira, eu fico aqui, ó, com um ângulo externo mais, olha aqui, ó, C, no lugar do C eu coloco isso aqui, ó, 180 menos A menos B é igual a 180 graus, tá? Agora eu quero descobrir o valor do ângulo externo, não é isso? Então eu vou passar todo mundo para o outro lado. Então eu vou ficar com AE, que é o ângulo externo, é igual a 180. Se eu troquei de lado, tem que trocar o sinal de todo mundo, não é isso? Mais 180 vai passar como menos 180. Menos A vai ficar mais A. Menos B vai ficar mais B. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Ó. 180 menos 180 vai dar zero, não é isso? E eu fiquei só com quem aqui do lado de cá? Ó? A mais B. Então eu tenho que um ângulo externo é igual a o ângulo A, mais o ângulo B. Da forma como o teorema nos enunciou, que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Olha aqui. Então, isso realmente é verdade. Por exemplo, se esse ângulo A aqui me disse 40 graus e esse ângulo B me disse 60 graus, o ângulo E ia ser determinado, o ângulo externo ia ser determinado pela soma desses dois ângulos. 40 mais 60 ia dar 100. Meu ângulo externo aqui, ele iria medir 100 graus. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Fechando nossa introdução, breve introdução aqui ao estudo de triângulos, tá? Os triângulos, eles podem ser classificados, tá? Eles recebem nomes especiais de acordo com alguns quesitos. Eles podem ser classificados em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá? Em relação aos lados, eu vou ter três tipos de triângulos, tá? Eu vou ter o triângulo equilátero, tá? Triângulo equilátero é o que possui todos os três lados iguais, como está determinado aqui. Eu vou até reforçar para você, ó. Um tracinho, um tracinho, um tracinho. Isso quer dizer que os três lados são iguais, beleza? O próprio nome já diz, equi quer dizer iguais, igual. Látero é lado, então lados iguais, beleza? Equilátero é o triângulo com os três lados iguais. O triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados iguais, tá? Dois lados iguais, o terceiro lado é diferente. Esse é o chamado triângulo isósceles. E se eu tiver três lados diferentes, como eu tenho aqui, ó, nessa figura, eu tenho um triângulo escaleno. Tranquilo? Quero chamar a tua atenção para alguns detalhes, tá? Já te adiantando. Num triângulo equilátero, os três lados são iguais. E também os três ângulos vão ser iguais, tá? Os três ângulos do triângulo equilátero vão ser iguais. Os ângulos internos. E nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. E se os três ângulos são iguais, os ângulos internos de um triângulo equilátero, eu posso determinar o valor do ângulo interno de qualquer triângulo equilátero. Ele mede 60 graus. Tá? Então, os ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Tranquilo? Outro detalhe importante aqui. Agora no triângulo isósceles. No triângulo isósceles, esse lado diferente aqui, de medida diferente, é chamada base do triângulo. E na base, eu vou ter que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais também, tá? Dependendo do valor que eu tiver, como esse ângulo aqui, que sobrou, eu consigo determinar
a medida dos outros dois ângulos da base. Tá? Basta eu dividir o valor que faltar para 180 por 2. Tranquilo? Mais um detalhezinho importante. A definição de triângulo isósceles é que triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados iguais. Então chama atenção para você no seguinte. Um triângulo isósceles, ele também é um triângulo equilátero. Perdão, um triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Tá? Porque olha só, para ser triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais, não é isso? Um triângulo equilátero, ele tem dois lados iguais? Tem, não tem? Tem até mais, tem 3. Então, se ele tem dois lados iguais, ele é considerado um triângulo isósceles também. Então, todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles, tá? Agora, a recíproca não é verdadeira. Um triângulo isósceles não é um triângulo equilátero. Para ser triângulo equilátero, ele precisa de ter 3 lados iguais. E no triângulo isósceles eu só tenho 2. Beleza? Tranquilo? Agora, em relação aos ângulos, tá? Os triângulos podem ser chamados de acutângulos, tá? Triângulo acutângulo é quando ele possui 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus, tá? Então, aqui eu tenho 3 ângulos agudos. Então, esse triângulo aqui, ó, é chamado de acutângulo, tá? O triângulo também pode ser chamado de triângulo retângulo, que é quando ele possui um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus, que é definido aqui, ó, por esse símbolo aqui, ó, o quadradinho com uma bolinha no meio, tá? Então, se ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ele é chamado triângulo retângulo. E um triângulo pode ser classificado também como triângulo obtusângulo, se ele possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, ele é obtuso, ele é maior do que 90 graus, ele é mais aberto. Então, esse triângulo aqui, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Tranquilo, rapaziada? Eu vou encerrando essa videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado dúvidas. E deixo vocês com um forte abraço, desejando a vocês bons estudos e até a próxima videoaula.